aí, chocolates, como vocês estão? Eu espero que bem. Bom, hoje, como vocês podem ver, a gente tá um pouquinho com uma iluminação um pouco diferente, porque eu queria começar um quadro novo, que não é exatamente tão novo assim, porque já tem um vídeo sobre isso, só que é o Vamos Conversar. Só que eu queria começar esse quadro efetivamente, sentar aqui, conversar com vocês sobre como vai funcionar, e que talvez ele em algum momento se torne um podcast. Mas no momento a ideia é só trazer mensalmente um vídeo sobre alguma reflexão que eu tive e a gente conversar mesmo como se a gente fosse amigos, e ter esse debate sobre essas ideias. Então vamos lá, né? Lembrando que eu sou apenas uma jovem senhora de 20 anos que está na faculdade, que está vivendo longe da família e que tem pensando o tempo todo. Então eu quero trazer essa conversa mesmo a partir de conversas que eu tive com os meus amigos, a partir de ideias que eu tenho à noite, de coisas que eu penso enquanto eu tô sozinha e coisas que eu penso quando eu escuto podcasts e coisas do gênero. Então, eu espero que vocês gostem. Esse é o intuito. Então, a ideia é ter o mínimo de edição possível. É só eu sentar aqui e trazer esses pensamentos e deixar minha cabeça aí com base em algum tema que eu tenha separado para aquela vez. No caso, hoje, nesse vídeo aqui, né, no de fevereiro, a minha ideia é começar e o primeiro tema que eu queria conversar com vocês é sobre o culto atual à produtividade. Então, bora conversar? Bom, uma última vez antes da gente começar a debater sobre o tema que eu trouxe, talvez o nome do quadro mude durante os vídeos. Esse é um nome que eu coloquei temporariamente, porque eu não sabia exatamente como postar, como trazer aquele vídeo ao ar, só que eu sabia que eu precisava trazer ele e trazer aquela conversa que eu tava naquele momento. Era tudo que eu precisava, era ter aquela conversa. E eu quero que esse canal ele seja um ponto seguro pra gente poder ter essas conversas que simplesmente vêm à nossa mente. Então, são conversas que eu tenho com os meus amigos também, às vezes. E eu gosto muito de ter conversas assim, porque eu acho sempre super importante a gente pensar um pouco sobre a nossa realidade, sobre como a gente quer que as coisas sejam. E eu acho que eu escolhi o tema do primeiro episódio efetivamente pensado, estruturado, fosse sobre o culto da produtividade, porque eu acho que é algo que me afeta constantemente, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa que está na faculdade e na faculdade, a gente tem que dar conta de muitas coisas, assim como na vida no geral. Só que na faculdade é sempre uma correria sobre quem é mais produtivo, seja no laboratório, seja na aula, seja em qualquer lugar. E às vezes a gente entra nesse culto da produtividade tão grande que a gente não nota que a gente está fazendo parte disso e que isso é ruim para nossa saúde mental e para nossa saúde física também. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ser produtivo o tempo todo. E hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu já fui a pessoa do tipo, meu Deus, produtividade acima de tudo, e que eu tenho que ser produtiva todos os dias, e que, meu Deus, se minha semana não foi produtiva, não valeu de nada. Só que com o tempo eu parei pra me perguntar, tipo, o que exatamente significava aquela produtividade pra mim? Minha produtividade era fazer 100 questões de uma matéria todos os dias, fazer um monte de vídeo, correr na esteira. O que era? O que efetivamente era? Porque eu falava, não, tinha que ser produtivo, mas chegava no final, eu não tinha uma coisa definida, e eu ficava meio frustrada, porque eu sentia que eu não estava fazendo o suficiente. E não é que eu não estava fazendo o suficiente, pelo contrário, eu fui uma pessoa que eu sempre lidei muito bem com as minhas obrigações, e eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada em vários âmbitos da minha vida. Então, assim, no meu ensino médio, enquanto eu estava fazendo ensino médio com o curso técnico, eu trabalhava
Eu ajudava minimamente em casa, no sentido de, tipo, tentar manter o mínimo de bagunça possível, às vezes ajudar com coisas de remédio dos meus avós, às vezes acompanhar alguém ao médico, mas eu trabalhava no 6x1, tinha o curso técnico com o ensino médio, né, tudo junto, então eu tava fazendo um TCC e estudando para vestibular, tudo isso junto. Quando você para e pensa, você fala, nossa, é muita coisa. Só que na época eu sentia como se eu não estivesse fazendo nada em específico, porque ao mesmo tempo que eu tava dando conta de 1 milhão de coisas, eu sentia que eu tava perdendo o controle de tudo o tempo todo. Então ele foi uma época de muita ansiedade pra mim. O meu ensino médio, ele foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, no sentido de, tipo, minha saúde mental, ela ficou extremamente abalada. Então assim, eu não tinha como negar que meu dia tinha sido produtivo, porque eu tinha feito 1 milhão de coisas naquele dia. Só que era tudo tão vazio porque tava tudo no automático. Então, hoje em dia, eu encontrei um equilíbrio, mais ou menos, né? Sobre fazer as coisas que eu preciso fazer. Fazer bem as coisas que eu preciso fazer. Essa é uma parte importante. Não fazer tudo no automático. E saber que para eu ser uma pessoa produtiva nas coisas que eu preciso de produtividade, eu preciso sim de um descanso. Porque às vezes essa questão da produtividade, ela vem quase como uma antagonista ao descanso. Então assim, para você ser produtivo, você não pode descansar. Então, muita gente cai nessa questão, principalmente com os discursos de coaches da internet, de tipo, ai, estude enquanto eles dormem, trabalham enquanto eles dormem. E você dorme quando? Porque assim, eu não sei vocês, mas se eu não dormir, eu não consigo fazer nada, porque eu vou estar caindo de sono o dia inteiro. Então, assim, a gente tem que parar de tentar otimizar todo o tempo que a gente tem, sabe? Existem momentos que a gente realmente precisa focar 100% em alguma coisa. Só que se a gente não descansa, a nossa mente, o nosso corpo, a gente não consegue fazer nada direito. Então, aquilo que poderia ser feito em uma qualidade melhor, vira uma quantidade vazia e às vezes não é nem boa o suficiente para ser levado em conta, sabe? Então, eu acho que o nosso culto da produtividade, ele se tornou um problema a partir do momento em que você não entende qual é o seu limite. E é muito difícil entender qual é o nosso limite, às vezes, sabe? Porque a gente precisa parar e se entender. E não necessariamente todo mundo que sabe das coisas que gosta se entende. Na verdade, a maior parte das pessoas sabe mais do que gosta, mas não se entende direito. Porque se entender é uma questão que leva muito tempo e muito esforço próprio, da onde a gente vem de, tipo, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e entender. Além das coisas que eu gosto e que eu não gosto, até onde eu consigo ir e até onde eu aguento ir de uma forma saudável e de uma forma coerente com aquilo que eu quero e que eu preciso. Então, nem sempre a gente fazer tudo o tempo todo vai ser bom, sabe? Ai, porque eu fazia não sei quantas coisas e tava tudo certo. Eu não dormia por 3 dias seguidos para conseguir entregar um trabalho e tava tudo certo. Mas você entende que, tipo, às vezes existem sim momentos que a gente precisa fazer isso, de, tipo, medidas desesperadas para coisas desesperadas. Só que a gente tem que entender que essa a exceção, sabe? Ela não pode ser a regra. Porque a partir do momento em que isso vira a nossa regra, a gente começa a ficar mal. Tanto física quanto psicologicamente. Então, assim, tem pessoas que conseguem ficar muito tempo sem dormir, que conseguem dar o melhor de si, e mesmo sem se cuidar ao pé da letra, né? A gente vê muito isso em pessoas da área da saúde, por exemplo. Só que, se esse não é o seu caso, não tenta forçar um negócio. Não, você não tá sendo preguiçoso, não, você não tá sendo desleixado, não. Você precisa entender que existem metas e existem limites que eles só se aplicam a você e a mais ninguém. Então, sim, existem sim situações individuais, experiências individuais. Então, eu acho que esse é um problema que vem muito dos millennials e que passou bastante para a geração Z. E que agora em dia a gente pode passar sim para a geração Alpha, que é a próxima, né? Mas
Por que que eu falo que isso é um problema dos millennials? Os millennials, eles vieram de uma situação global e geracional de os baby boomers, eles tiveram facilidade em conseguir coisas que os millennials não conseguiram. Porque a situação socioeconômica mudou, toda a sociedade mudou, sabe? Então, assim, os millennials, eles são uma geração que é, tipo, correndo o tempo todo. E assim, isso passou muito pra gente, e a gente vê a falta de paciência no Gen Z, principalmente com, tipo, coisas, por exemplo, com a internet. É muito difícil, hoje em dia, pessoas pararem pra, tipo, não, vou assistir um filme inteiro em casa, sem o celular. Vou ficar um tempão sem mexer no celular, porque, sim, sabe? Eu quero ler, eu quero fazer outra coisa, eu não... A maior parte das pessoas agora querem vídeos curtos pra assistir no 2x. E eu me incluo nisso, porque eu não tô alheia a isso. Eu faço parte disso, sim. Tipo, existem momentos em que vira um negócio muito, muito, muito preocupante. Por exemplo, tanto eu faço parte disso, como um dos meus maiores vícios do ano passado era o TikTok. Ele não interferiu na minha vida num grande geral, assim, de tipo, parei de ver coisas longas sem colocando no 2x ou sem colocar no 2x, mas parei de ver coisas, sei lá, filmes sem conseguir mexer, sem pegar no celular. Não. Mas foi, tipo, eu tava acostumada a mexer no TikTok por muitas horas do meu dia. E eram horas que eu não percebia que era tanto tempo assim. Porque, tipo, é um rolling infinito. Você assiste, às vezes, o vídeo no 2x, então você vai passando. E não parece tanto tempo que você tá gastando naquilo. Eu notei o quão séria e quão crítica tava a situação no momento em que o meu celular, ele queimou a tela. E aí eu tive que trocar a tela. E pra eu trocar a tela, eu fiquei uma semana sem o meu celular. E eu estava me corroendo. Porque, tipo, eu passei uma semana inteira mexendo minimamente no TikTok, porque eu tava no TikTok no meu tablet. E assim, eu não sei se vocês já usaram TikTok no tablet. Mas é horrível. É bem ruim. Ele é muito travado. Então eu entrava assim, de foguinho, saía. Quase não mexia no TikTok. E é tipo, eu sei que parece ridículo. E é um pouco mesmo. Só que assim, é um negócio... Porque o TikTok, ele gera essa dopamina barata e rápida que a gente tá procurando o tempo todo. Então assim, ele é muito viciante e isso é muito preocupante. Porque as pessoas pararam de assistir coisas longas simplesmente porque elas não têm paciência. E isso é um negócio que tá tanto nos millennials quanto na geração Z, sabe? É um negócio muito preocupante. E, assim, eu noto cada vez mais as pessoas ficando sem paciência. E, assim, parece que tudo é pra já, tudo é agora. E vem muito desse negócio do culto da produtividade. Porque se o que eu faço não tá pronto agora, não vale de nada. Então as pessoas não querem parar e aprender alguma coisa nova, porque vai gastar muito tempo, vai levar tempo, você não consegue fazer isso da noite pro dia, ninguém tem mais paciência pra isso. Então é muito complicado, sabe? A gente tem que parar, a gente tem que desacelerar. E o primeiro passo pra desacelerar é sair um pouco desse culto da produtividade. Tipo, vamos desacelerar, gente, vamos slow down. Savana, slow down. Vamos pegar assim, vamos devagar. Vamos entender que a gente pode sim ter dias extremamente produtivos, que a gente faz um monte de coisa, que a gente faz e acontece, e vamos, e temos 15 aulas, a gente fez 120 exercícios, foi na academia, plantou uma árvore, fez tudo isso e o dia ainda não acabou. Ótimo, é um ótimo dia. Mas você tem que entender que um dia igualmente bom é um dia que você tira pra não fazer nada. E a gente, o problema maior do culto da produtividade, num grande geral, é não achar o equilíbrio. Porque é muito importante você conseguir equilibrar as coisas. Então, sim, você precisa ser produtivo, até para se manter numa empresa, até para se manter no emprego. Só que existe um momento que você tem que desacelerar. Então, assim, por exemplo, isso é uma coisa que eu vejo bastante, muitas pessoas que trabalham inteiramente com a internet, comentando que nunca param de trabalhar porque estão trabalhando de casa. Quem trabalha home office normalmente tem muito esse problema para aprender a desacelerar um pouco, porque você precisa aprender que tem um limite de horário, porque você precisa descansar, você precisa tirar a cabeça daquilo um pouco.
Então, assim, minha mãe, ela fala muito disso por causa dos livros, né? Porque como eu leio muito pra faculdade, o meu hobby também é ler, então, tipo, eu leio muito num grande geral. Só que tem uma diferença pra mim, na minha concepção, de, tipo, é a mesma coisa de falar, ai, eu passo o dia todo assistindo videoaula, assistindo coisas acadêmicas, e aí de noite eu quero assistir um filme, sabe? É a mesma vibe da leitura. É uma coisa que eu vou estar descansando, porque eu vou estar me divertindo, porque eu vou estar mais tranquila. Então, não é uma coisa que eu tô fazendo por obrigação. É uma coisa que eu tô fazendo pra mim. E o momento que você tira pra você, ele é tão importante quanto o momento que você gasta, não que você gasta, mas que você passa sendo produtivo para outras coisas, ou outras pessoas, ou outros interesses que são obrigatórios. Então, a questão não é nunca ser 100% alguma coisa. Então, ser 100% produtivo é tão prejudicial quanto ser 100% descansado. Porque, assim, se você é 100% produtivo, sempre, você vai chegar um momento que o seu corpo vai quebrar. E aí você vai ter um burnout. E aí, sabe qual é o problema do burnout? É que você fica afastado de tudo, você não consegue fazer nada, porque você tá em surto. E não é nem um surto, tipo, esse que a gente vê as pessoas falando que tem e cometem um crime. É um surto que o seu corpo, ele vai começar a te dar sinais físicos por causa de uma coisa mental, porque você tá cansada e você não para. Então, assim, é um problema muito grave. Tanto que eu falo muito da questão do burnout, porque no meu ensino médio, eu tive um problema parecido. Tipo, no iniciozinho, porque eu fui a criança que participava de todos os cursos do mundo e muito bom, eu gostava, eu adorava estar fora de casa. Então, a forma que eu podia sair de casa era nos cursos. Então, eu saía e eu adorava, porque eu adorava estar fora de casa, eu adorava estar fazendo outras coisas. Só que, tipo, teve uma época da minha vida que eu era muito nova, eu tinha uns 12 anos. Eu não parava em casa de estudar, sabe? Era o dia inteiro estudando, eu chegava em casa, eu tinha que fazer coisa da escola. E é muito bom. Só que eram todos os dias da minha semana. Todos os dias. Tipo, eu acho que só no domingo eu tava de boa. Porque até no sábado eu tinha coisa. Então, assim, chegou um momento que meu corpo não aguentou. E aí, eu comecei a ter sintomas que a médica, quando eu falava o que eu tava sentindo, a médica virava pra mim e falava, não. Isso aí é esclerose múltipla. Não tem como. Essa menina tá passando tão mal. E aí, eu fazia exame físico, e não dava em nada. Aí eu saía de mentirosa. Minha mãe achou por muito tempo que eu tava mentindo. Até que uma médica falou, não, vou mandar ela pro psicólogo, porque isso é burnout. Gente, uma criança de 12 anos com burnout. Esse é o nível. Então, assim, eu entendo a questão de, tipo, você não para nunca, você não descansar nunca, é perigoso. E hoje em dia, eu acho que eu tenho uma autoconsciência muito grande disso, sabe? Eu sei quando parar. Eu sei quando desacelerar. Então, assim, tem final de semestre, não me cobrem. Final de semestre, gente, não me cobrem. Se você me conhece na vida real, não me procura. Porque eu sou a pessoa no final de semestre que eu vou estar enlouquecendo. Porque são várias matérias. Vai estar todo mundo assim. Então, assim, não tem como uma pessoa vir e cobrar outra, sendo que tá todo mundo desse jeito, sabe? Final de semestre a gente tem um monte de prova pra entregar, um monte de trabalho pra entregar, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, é um momento em que eu vou estar 100% na faculdade. E o momento que eu não estiver 100% na faculdade, eu vou estar descansando, parecendo que eu morri, porque eu vou estar dormindo por 12 horas seguidas. Então, assim, são momentos em que, tipo, são muito extremos pra mim. São, tipo, eu vou estar 100% estudando e aí eu vou estar 100% descansando. E aí, nesses dois momentos, você não fale comigo. Nenhum dos dois. Então, tipo, essa é uma questão que as pessoas normalmente têm essa dificuldade de, tipo, eu tô estudando, mas eu vou parar um pouco porque eu preciso descansar pra conseguir continuar estudando. E as pessoas parecem não entender que você precisa descansar pra continuar fazendo as coisas com o mesmo nível de qualidade que você está fazendo. Não adianta nada você virar uma noite inteira estudando, sendo que você tá cansado pra caramba. Você não tá absorvendo uma palavra do que você tá lendo. Se te perguntarem daqui a 10 minutos o que você leu, você não vai saber explicar. Então, assim, eu acho que o ponto principal dessa conversa é, tipo, equilíbrio.
Vamos achar o nosso equilíbrio. E o seu equilíbrio, ele pode ser diferente do meu, que é diferente do de outra pessoa. O meu equilíbrio, ele é diferente do da minha mãe, que é diferente da minha avó, que é diferente do seu. Então, assim, eu gosto de ter esse tipo de conversa, porque além de conversar com vocês, isso também me autoafirma de tipo, porque às vezes eu ainda me sinto muito culpada de estar descansando. O que é muito bizarro pra mim, tipo, por que eu tenho que me sentir culpada de estar fazendo algo que é pelo bem do meu próprio corpo, que é pelo meu próprio bem? Isso não faz o mínimo sentido, porque essa é uma ideia enraizada na gente, de tipo, a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa útil. E, cara, descansar também é útil. E a gente tem que entender que não é porque a gente não tá fazendo algo pra outras pessoas verem. Eu sou uma pessoa que eu tenho um planner, né? Eu não sei, eu acho que eu mostrei aqui o meu planner. Mas eu tenho um planner. E o planner tem as partezinhas, as linhazinhas separadas pra gente escrever. No dia de semana tem mais espaço, no dia de final de semana tem menos espaço. Já pra quê? Pra gente, porque final de semana não é pra gente ter muita coisa pra fazer. Não é pra gente ter muita coisa pra fazer. É pra gente descansar. No máximo ir numa festa, porque aí vamos curtir e depois a gente descansa. Só que a questão ali é equilibrar. Semana, tipo, cheio de espaço pra gente fazer um monte de coisa. Final de semana, pouco espaço. E é assim que a gente tem que levar um pouco a nossa vida, sabe? Eu ainda sou uma pessoa que tem dia que eu faço uma coluna inteira de coisa, e eu olho e falo, nossa, mas tal dia eu fiz tão mais, né? E às vezes não é nem que eu não fiz muitas coisas, às vezes eu passei muito tempo fazendo uma coisa só. E tá tudo bem, sabe? E mesmo que eu não tivesse feito tanta coisa, no outro dia eu fiz 12 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é mais um lembrete pra vocês e pra mim que a gente pode sim desacelerar e a gente não é culpado por desacelerar. Na verdade, essa é uma ideia muito besta que passa na cabeça da gente e que a gente precisa começar a desmistificar o descanso e entender um pouco o quanto esse culto da produtividade nos faz mal. Então, vocês, o que vocês acham? Vocês compactuam com o culto da produtividade? Acham que sim, tem que ser produtivo todos os dias e descansar? Quem descansa é um vagabundo que não faz nada? Ou você, assim como eu, acha que o equilíbrio é a base de tudo? Ou vocês, assim como eu, acham que o equilíbrio é a base de tudo? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Esses vídeos, eles são mais pra gente realmente conversar e ter uma troca. Então, me contem experiências de vocês, me contem um pouco do que vocês acham, qual é o pensamento de vocês. Se vocês tiverem sugestões pra outros Vamos Conversar, deixem aí nos comentários também. Eu prometo que eu vou olhar tudo, até porque não tem muitos comentários nos vídeos normalmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Manda esse vídeo pra alguém que vocês querem ter um papo sobre isso, ou simplesmente que vocês acham que realmente precisam ouvir a grande palavra do ou. Vamos descansar um pouquinho. Você é muito, 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 muito produtivo. E isso é muito bom. Só que se você continuar nesse ritmo, você vai ficar doente, sabe? Então vamos descansar um pouquinho. Não precisa parar de todo, mas só um tiquinho só. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Um beijão pra vocês. Tchau.